Olá, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Nesta aula vamos realizar a leitura crítica de uma letra de música, também vamos refletir sobre os aspectos levantados pela letra, verificar noções implícitas na letra. Vamos ver? Para começo de conversa, qual é o seu super-herói favorito? Você tem um super-herói favorito? Um dos meus super-heróis favoritos é o Pantera Negra. Mas eu também tenho um que é um anti-herói, que nem é um herói, que é o Venom. Vocês conhecem o Venom? Eu gosto muito do Venom. E ele nem é herói, né, gente? Ele é um monstro. Mas vocês, têm algum super-herói favorito? Super trabalhador. O que será que quer dizer super trabalhador? Vamos ler a letra da música? Essa música foi feita pelo Gabriel Pensador e ela fala sobre o super trabalhador. Vamos ver. Quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém, mas quem come e não trabalha está comendo o pão de alguém. É para ganhar o pão que tem que trabalhar, missão para os heróis que estão dentro do seu lar. O seu pai e sua mãe são trabalhadores, são super-heróis, verdadeiros protetores. A super jornalista, o super doutor, o super motorista, o super trocador, o super guitarrista, o super produtor, a super professora é que me ensinou, e o super carteiro que faz? Que faz? Manda a carta e manda a conta para a mamãe e para o papai. E o super gari, o lixeiro, o que faz? Bota lixo no lixo, que aqui tem lixo demais. Cada um faz o que sabe, cada um sabe o que faz. Ninguém menos, ninguém mais, todo mundo corre atrás. E volta para casa com saudade do filho, enfrentando o desafio, desviando do gatilho. Mais uma jornada, adivinha quem chegou? São as aventuras do super trabalhador. Sou super trabalhador, alimento minha família com orgulho e amor. Super trabalhador, são as aventuras do super trabalhador. Sou o super trabalhador, enfrento os desafios, o perigo que for. Super trabalhador, são as aventuras do super trabalhador. Sou o super trabalhador, enfrento os desafios, o perigo que for. Super trabalhador, são as aventuras do super trabalhador. Demorou, super trabalhador, taxista, motoboy, assistente, diretor. Super trabalhador. Pipoqueiro, pedagogo, porteiro, pesquisador. Super trabalhador. Ambulante, feirante, astronauta, ilustrador. Super trabalhador. Comandante, comissário, caixa, vendedor. Super trabalhador. Cozinheiro, garçom, bibliotecário, escritor. Super trabalhador. Maquinista, sambista, surfista, historiador. Super trabalhador. Marceneiro, carpinteiro, ferreiro, minerador. Super trabalhador. Telefonista, salva-vidas, bombeiro, mergulhador. Super trabalhador. Paraquedista, arqueólogo, filósofo, pintor. Super trabalhador. Sapateiro, boiadeiro, farmacêutico, cantor. Super. Ufa, quantas profissões, hein? Será que as profissões da sua família foram contempladas aqui? Você viu que ele fez questão de colocar todas, a monte de profissões. Claro, algumas ficaram de fora, como, por exemplo, o intérprete de Libras, que é o nosso intérprete. Ele ficou de fora, por isso vamos dar um tchauzinho para ele e vamos aqui valorizar o trabalho dele, não é? Também ao pessoal que trabalha aqui no estúdio. Vamos conhecer o autor, que é o Gabriel Pensador. Gabriel Contino, nascido no Rio de Janeiro, em 1974, é mais conhecido pelo nome artístico Gabriel Pensador, é rapper, compositor, escritor e empresário brasileiro. Publicou 3 livros, o autobiográfico Diário Noturno e o prêmio e os infantis, Um Garoto Chamado Roberto, que venceu o prêmio Jabuti em 2005, e Meu Pequeno Rubro Negro. Também é ativista social com os projetos Pensador Futebol, que investe em jovens jogadores que querem se profissionalizar, e Pensando Junto, que atende crianças carentes da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Vamos refletir. As letras de rap tratam de fatos cotidianos
imediatos e apresentam crítica social e protestos sobre temas de relevância social. Nesse caso, o tema de relevância social que nós observamos ali é a questão do trabalhador, dizendo que o trabalhador tem que se esforçar bastante, que trabalha muito, que traz sustento para sua casa. Qual é o tema da música Super Trabalhador? Vamos ver? Letra A. Os trabalhadores que lutam para sobreviver através dos seus esforços. As pessoas que não trabalham, os funcionários das empresas brasileiras ou a falta de emprego no país. Qual dessas é o tema? Lembrando que o tema é aquilo que é o mais geral. Então, o tema é a letra A. Os trabalhadores que lutam para sobreviver através dos seus esforços. Exercício de número 1. Vamos ler. O seu pai e a sua mãe são trabalhadores, são os super-heróis, verdadeiros protetores. Diante desse verso, reflita, a que público específico essa música é direcionada? Se diz que o seu pai é que é o trabalhador. Reflita, escreva no seu caderno e nós já voltamos. E aí, o que você respondeu? A expressão seu pai e sua mãe indicam que o público-alvo são os mais jovens, ou seja, as crianças e os adolescentes, que geralmente se interessam mais pelos temas de super-heróis. Então, o autor dessa música aproveitou esse público para dizer para esses jovens, olha, o seu pai e a sua mãe é que são os heróis de verdade, porque eles trabalham bastante, porque eles trazem o sustento do dia a dia, né? É para ganhar o pão, tem que trabalhar, missão para os heróis que estão dentro do seu lar. O seu pai e sua mãe são trabalhadores, são os super-heróis, verdadeiros protetores. Por que verdadeiros protetores? Os super-heróis não são aqueles que aparecem nos filmes, que voam, que têm super força, porque eles não existem.
eles só existem no mundo da imaginação. Os heróis de verdade, de acordo com a música e os da vida real, são aqueles que trabalham diariamente para trazer o nosso sustento. Então, a gente precisa valorizar mais o pai e a mãe que trabalham, as pessoas que trabalham para trazer o sustento para você, do que valorizar aquelas pessoas que estão só na televisão, que estão na mídia. Esses não são heróis, só são personagens inventados. Os heróis de verdade são aqueles que trabalham para trazer o sustento no dia a dia, para trazer aquilo que você quer, para dar o conforto do seu lar. São super-heróis verdadeiros e protetores. A palavra verdadeiros indica que existem outros que são falsos. Porque quando eu digo, esse aqui é o super-herói verdadeiro, quer dizer que tem um outro super-herói que não é verdadeiro, que é falso. Quais seriam os falsos? Na verdade, não é que eles são mentirosos, quer dizer que eles são inventados, que são os super-heróis da ficção. Os da TV, os que passam nos filmes, eles são ficcionais, ou seja, eles não existem no mundo real, só no mundo da ficção. Assim, a música faz um alerta aos jovens. Heróis de verdade são os que trabalham diariamente para vencer as lutas do dia a dia. Então, ele faz esse alerta aí para os jovens que eles prestem mais atenção, que eles valorizem mais a sua família. Exercício de número 2. Diante do que refletimos, responda. Que significação a expressão verdadeiros protetores traz para a letra da música? O que esses verdadeiros protetores significa? Escreve lá no teu caderno e nós já retornamos. Vamos verificar? Indica que existem outros falsos heróis, como eu tinha dito. Quando eu digo verdadeiro, quer dizer que tem o falso também, né? Traz para a letra da música o sentido de que os trabalhadores devem ser
mais valorizados. Então, às vezes, é muito valorizado aquilo que está na mídia, aquilo que está nas redes sociais, mas aqueles que estão em casa batalhando por você, que estão se esforçando para te trazer aí o conforto, às vezes não são tão valorizados. E essa música está dizendo que você deve valorizar essas pessoas. Diante dessa reflexão, responda: qual das alternativas não reflete o que é apresentado na letra? Vamos ler. Os jovens devem valorizar os trabalhos do seu pai. Sim, isso tem na letra. Alguns heróis não são verdadeiros. Sim, porque quando ele diz que tem o herói verdadeiro, quer dizer que tem o herói falso também, né? Não devemos gostar de heróis de mentira. Em algum momento a letra falou isso? Que a gente não tem que gostar do herói de mentira? Não, não fala nada disso. A gente pode gostar do super-herói ficcional. Só que a gente precisa saber que existe uma diferença entre ficção e realidade e saber valorizar aqueles que trabalham de verdade. Precisamos reconhecer os esforços das pessoas que trabalham? Sim, isso também tem na letra da música. Exercício 3. Diante do que refletimos até aqui, justifique o título da música Super Trabalhador. Então você vai refletir o que ele quis dizer com a palavra super trabalhador. Escreve lá no teu caderno e já já nós voltamos. Nesse caso, pessoal, a palavra super indica super-herói, né? Quando ele diz super trabalhador, ele está criando aí um novo herói, como por exemplo, eu tenho o Superman. Superman, que é o super-homem, né? Que tem força, o Superman voa, é visão de raio-x, ele salva o mundo. Então, esse personagem ficcional, ele é muito valorizado. Aqui, quando o autor da música fala super trabalhador, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que o profissional precisa ser valorizado,
porque é o profissional do dia a dia, aquele que trabalha, que faz o mundo girar. Então, os profissionais precisam ser valorizados. Precisam ser valorizados o pai e a mãe que traz o sustento para casa e as pessoas que trabalham diariamente, fazem as coisas acontecer, precisam ser igualmente valorizados. Todas as profissões têm o seu valor. A minha profissão de professora tem o seu valor. As pessoas que estão trabalhando aqui comigo, gravando essa aula, têm o seu valor, senão isso não seria possível. As pessoas que trabalham levando energia elétrica para sua casa, consertando as redes de energia, têm o seu valor, senão você não estaria aí assistindo. As pessoas que trabalham produzindo alimentos têm o seu valor, as pessoas que trabalham recolhendo lixo têm o seu valor, as pessoas que trabalham varrendo a rua têm o seu valor, as pessoas que trabalham mantendo a internet no ar têm o seu valor, as que trabalham no governo do estado, organizando o estado, têm o seu valor. Todas as profissões devem ser valorizadas, porque não importa se ela é uma profissão de destaque ou não, ela precisa ser valorizada e o profissional precisa ser respeitado, porque ele está ali fazendo a parte dele. As profissões todas, elas funcionam como se fossem engrenagens do nosso sistema. Quando alguma profissão ela está fora, como por exemplo, quando a internet sai do ar, não fica difícil para você fazer suas coisas? Quando a TV sai do ar, não é chato? Quando a professora falta, você fica sem aula. Se alguém que veio, por exemplo, o caminhão do lixo, se o caminhão do lixo entrar em greve, vai acontecer que vai acumular o lixo, você vai ficar sem o seu lixo ser recolhido. Todas as profissões, ela tem o seu valor. E às vezes a gente só verifica o valor dessa profissão quando de fato ela está escassa, quando o profissional quando não tem mais esse profissional. E aí, quando não tem mais, acaba que eu sinto falta dele. Mas antes, quando ele existia, ele não era valorizado. Então, todas as profissões precisam ser valorizadas. Então, o prefixo super geralmente é usado para nomear os heróis da ficção. Nesse caso, o super trabalhador indica a noção de heroísmo atribuída aos trabalhadores e às suas lutas diárias. Na aula de hoje, nós refletimos sobre a letra da música Super Trabalhador e verificamos as noções implícitas no texto. O que são noções implícitas? Tinha coisas que estavam escritas, por exemplo, Super Trabalhador estava escrito, mas não estava escrito assim, temos que valorizar todas as profissões. Algumas coisas estavam escritas, outras não. Então, as escritas são as explícitas e as que estavam subentendidas, que a gente pôde subentender, estavam implícitas. Como, por exemplo, ele dizia assim, seu pai e sua mãe, super trabalhador, ele está dizendo lá, valorize o seu pai e a sua mãe, porque são eles que trazem o sustento do dia a dia. Estava implícito ali que algumas profissões não são valorizadas, estava implícito ali que existem falsos heróis, por exemplo, quando ele diz, o verdadeiro herói. Se ele diz o verdadeiro herói, está implícito que existe um herói falso. Então, eu tenho o explícito, aquilo que está mostrado, e o implícito, aquilo que não está mostrado. Então, nós vimos aqui também características atribuídas à noção de herói relacionada aos trabalhadores. Na aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado e até breve.